Boa parte do que a gente vai fazer nas próximas aulas é motivado pela seguinte questão. Temos uma transformação, temos uma probabilidade invariante, e temos um conjunto mensurável, digamos, com medida positiva. Nós sabemos do teorema de Poincaré que quase todo ponto que começa no conjunto E vai voltar ao conjunto E. E sabemos até que vai voltar infinitas vezes. Mas a gente gostaria de ser um pouco mais preciso sobre a frequência com que a órbita do ponto vai voltar ao conjunto E. Digamos que o conjunto tem a medida 0,3. Será que a frequência de volta, de regresso ao conjunto E é 30%? Esse tipo de questões. Mas ainda queremos colocar essa questão também para pontos que não começam em E, para pontos externos. Então vamos introduzir o tempo de permanência. Deixa eu usar a mesma anotação que está no livro. O tempo de permanência de um ponto no conjunto, o tempo de visita. O que eu chamei aqui? Tempo médio de visita. Tal é x. Tal é x. É a fração do tempo que o ponto passa visitando o conjunto E. Você pega os primeiros n iterados, a gente sempre começa no zero vai até n-1, portanto são n iterados, a gente conta quantos deles estão no conjunto E, divide por n, e essa é a média. E a gente quer informação sobre o valor dessa média, o valor assintótico da média, o limite quando n vai para o infinito. A motivação histórica desse tipo de questões remonta ao século XIX, a Boltzmann. E o problema que o Boltzmann, sem entrar em detalhes, o problema que o Boltzmann estava tratando era o problema de formular uma teoria para, que a gente agora chama de teoria cinética dos gases, uma teoria para um sistema formado por um número gigantesco de partículas, como é o caso, por exemplo, de um gás. Você tem, da ordem de 10 elevado a 23 partículas chocando, você poderia escrever as equações para cada uma delas, fingindo que são bolas, escrever as equações de Newton. Você não quer fazer isso. Então, por outro lado, a gente observa que os gases têm um certo tipo de comportamento. Se você esquecer que eles são formados por moléculas, tem um certo tipo de comportamento. E o que o Boltzmann estava tentando fazer era, a partir das leis da mecânica aplicadas a cada uma das moléculas individualmente, chegar a descrever o comportamento macroscópico de um gás. E para isso ele fez uma hipótese. Ele precisou fazer uma suposição que, em linguagem moderna, corresponde a dizer algo como isso. Essa suposição é conhecida como hipótese ergódica e corresponde a dizer que o tempo médio de permanência de um ponto num conjunto, a fração do tempo que o ponto passa no conjunto, é igual à medida do conjunto. É razoável esperar que quanto maior for a medida, maior seja o tempo de permanência, quanto maior o conjunto. Mas a hipótese ergódica de Boltzmann pedia a igualdade. Tá? Para ser
minimamente preciso em termos históricos. Boltzmann não disse nada parecido com isso. O que ele disse é obviamente falso e seria o seguinte, numa linguagem mais matematizada, que quando você observa a evolução do sistema, você tem um sistema formado pelos gases, é um sistema com uma dimensão enorme, né? Você tem 10 elevado a 23 moléculas, cada uma delas você precisa de 3 coordenadas para colocar a posição, mais 3 para indicar a velocidade. Então é 6 vezes 10 elevado a 23 a dimensão desse espaço. E o que o Boltzmann disse foi que quando você analisa a evolução do sistema nesse espaço de configurações, é uma curva, né, ao longo do tempo, ele não estava fazendo tempo discreto, estava fazendo tempo contínuo. Quando você analisa essa curva preenche todo o espaço. Claro que curvas diferenciáveis não preenchem todo um espaço de dimensão 6 vezes 10 elevado a 23, portanto, ele disse isso, mas não era isso que ele queria dizer. O que ele queria dizer é que a trajetória passa, se distribui em todo o espaço, que ela é densa, mas mais do que densa, ela é densa de uma forma ponderada. Ela passa mais tempo em domínios grandes do que em domínios pequenos. Tá? E quando você formula isso direito, você está dizendo que o tempo de permanência num conjunto é proporcional à medida do conjunto. Ou seja, uma vez que a medida é uma probabilidade, isso aqui dá igualdade. Uma observação óbvia é que tal de mx é sempre igual a 1. Tempo médio de permanência é igual a 1. Então, em linguagem, quer dizer, a condição matemática que você precisa para fazer funcionar a teoria de Boltzmann é que o tempo de permanência num conjunto seja igual à medida do conjunto. Como em todas as coisas que a gente diz, em quase todo ponto. Tá certo? Então, Boltzmann, para poder concluir o desenvolvimento matemático da teoria cinética dos gases, precisou fazer essa suposição de que a evolução de um sistema que descreve um gás é tal que o sistema passa uma fração do tempo em cada subconjunto do espaço das configurações que é igual à medida desse subconjunto. No contexto da teoria cinética dos gases, como aliás no contexto de qualquer sistema mecânico, existe uma medida invariante natural que é a medida de Liouville. Creio que eu comentei algo sobre isso no início. A medida de volume, essencialmente. Muito bem. Isso aí se chama hipótese porque foi uma suposição feita por Boltzmann para poder concluir, e essa hipótese se tornou um tema para físicos e para matemáticos. Do ponto de vista matemático, a hipótese de Boltzmann tem um problema já na formulação, que é o fato de que eu defini o tempo médio de permanência como sendo um limite. Então, do ponto de vista matemático, a primeira questão é se o limite existe. Antes mesmo de falarmos da validade da hipótese ergódica. Então, para adiantar um pouquinho o que vai acontecer, a partir de hoje, nas aulas seguintes, nós vamos responder vamos mostrar que a resposta é sim. Isso são os teoremas ergódicos. E depois, posteriormente, a gente vai discutir a questão da validade ou não da hipótese ergódica. E, então, adiantando um pouco a resposta, é que depende do sistema que você estivesse considerando. Alguns satisfazem a hipótese ergódica de Boltzmann, e nós dizemos que eles são ergódicos. Outros não satisfazem, nós dizemos que não são ergódicos. Então, quando você formula assim, a verdadeira questão do Boltzmann pode ser formulada de maneira mais precisa do seguinte modo. Um sistema
dinâmico que descreve a evolução de um gás é ergódico ou não. Até hoje essa questão está meio em aberto, eu vou comentar mais na frente o que é sabido sobre isso. Existem evidências de que a resposta é não e existem evidências de que a resposta é sim. Não? Mas isso é uma discussão num segundo tempo. No primeiro tempo a gente vai falar da existência do limite. Tá? E aí a resposta é sim, e os nomes importantes são von Neumann, Birkhoff, e mais recentemente Kingman. São os 3 teoremas que eu vou comentar com mais detalhe. Kingman é o único que está vivo desses 3 e é Sir John Kingman. Chegou a ser diretor de um college, não lembro já se em Cambridge ou Oxford, e é cavaleiro do Império Britânico. Então, para entendermos, antes de formular os teoremas, eu vou analisar aquela noção com um pouco mais de cuidado. O que é tal de x? O que é o tempo médio de permanência? Bom, é um limite, mas é um limite do quê? Bom, 1 sobre n, e agora a gente conta o número de visitas do ponto ao conjunto E. Isso é uma outra maneira de ser escrita, que é a seguinte: eu vou calcular a função característica do conjunto em cada iterado e vou somar sobre todos os primeiros n iterados, de 0 até n menos 1. Então, dito assim, a gente pode ver o tempo médio de visita de um outro ângulo, que existe uma certa função que eu estou calculando, a função característica, eu estou somando sobre todos os primeiros n iterados e depois estou tomando a média. Então, eu estou tomando a média ao longo do tempo. Isso aqui a gente chama, aliás, tudo, né? A gente chama de média temporal. Média temporal da função característica. E uma vez que você escreveu assim, você imediatamente é levado a pensar: e por que considerar a função característica? Por que não tomar outra função qualquer assim? Por que não tomar outra função qualquer? Isso aqui a gente vai chamar média temporal da função psi. Isso aqui é da função característica. Bom, na hora que você escreve desse jeito, se você lembrar da aula passada, isso pode ser reescrito assim. Aqui nós temos psi composta com f, j vezes. Isso é o operador de Koopman de UF aplicado em psi j vezes, calculado depois no ponto x. Portanto, a gente está pegando a função psi, aplicando um certo operador linear, que nós vimos na aula passada é uma isometria. E aí a gente toma a média dos iterados desse operador linear ao longo do tempo. Então, tudo isso para chegar no enunciado do teorema de von Neumann, que foi o primeiro teorema. Quando você formula desse jeito, imediatamente você tem várias maneiras de pensar no limite. Eu estive pensando até agora em termos de limite pontual, para cada x, se o limite existe para cada x, que é o que nos interessa realmente, mas essa é uma questão mais difícil. Von Neumann começou por enunciar e provar o primeiro teorema ergódico, trata de convergência
numa convergência mais fraca, que é a convergência no espaço LP. O teorema de von Neumann diz o seguinte: se U é isometria no espaço de Hilbert H, então 1 sobre N soma com J de 0 a N menos 1 U elevado à potência J converge como operador, converge então, de V converge para P de V, qualquer que seja V em H. Onde P é o seguinte, tem que explicar o que é o P. Você considera o espaço, que a gente chama, deixa eu escrever aqui, invariante de H, é o conjunto dos vetores, perdão, invariante de U, é o conjunto dos vetores de H que são fixados pelo operador, pela isometria. Então, P é a aplicação que vai de H em invariante de U, que é a projeção ortogonal. Então, o que isso está dizendo? Você tem o seu espaço de Hilbert, tem um certo subespaço que é formado pelos pontos fixos do operador, da isometria, os pontos fixos. Você considera um vetor qualquer, aqui está o vetor nulo. Você considera um vetor qualquer V, e você considera a sequência das imagens do V pela sua isometria, e toma a média. Então, o teorema de von Neumann diz essa média vai convergir para a projeção ortogonal do vetor sobre o espaço invariante. Certo? Quem é o H que a gente... Quem são os personagens que a gente vai considerar? Bom, a gente toma H igual a L2 de μ, toma U, operador de Koopman, tá? E então, o teorema diz que 1 sobre N soma com J de 0 a N menos 1, UFJ de psi, os vetores em L2 de μ são as funções, isso aqui converge para P de psi. Mas quem é P de psi? Bom, é um elemento. Tem que entender quem é o I de U. O que é o I de U? São as funções psi, tais que, de L2, tais que o operador de Koopman aplicado nelas, ou seja, psi composta com F, é igual a psi em QTP. Certo? Essas funções são chamadas funções invariantes.
são as funções que são constantes ao longo de uma trajetória. Ao longo de quase toda a trajetória. Funções invariantes. Então, a imagem o limite é a projeção da psi no espaço das funções invariantes. O conjunto das funções invariantes, nesse contexto aqui, quando você fala de um operador de Koopman, esse espaço nunca é vazio. Bom, vazio ele nunca é, porque o vetor nulo sempre está lá, mas ele tem dimensão positiva, aqui nesse contexto aqui. Porque você toma qualquer função constante, ela é invariante. Tá? Então, aqui dentro estão pelo menos as funções constantes. De acordo? Muito bem. Então, esse é o enunciado do teorema de von Neumann. Ele não era, de jeito nenhum, satisfatório. O livro inclui uma demonstração direta do teorema de von Neumann, mas eu não vou apresentá-la, porque ele também pode ser obtido como consequência do teorema de Birkhoff, que eu vou enunciar em seguida. E esse eu vou demonstrar. Tá? Mas você pode provar o teorema de von Neumann diretamente, é mais simples a demonstração. E ele, por outro lado, não é satisfatório porque não é o tipo de conclusão. Isso é uma resposta típica de matemático, né? Você faz uma pergunta e a resposta é outra coisa. A convergência é em L2. E o que é que você faz com L2 se você tem um sistema concreto, tem uma trajetória, tem uma certa condição inicial, né? Então, o teorema de Birkhoff, que eu vou enunciar daqui a pouco, responde de maneira muito mais satisfatória à questão do Boltzmann. De qualquer modo, é útil conhecer esse teorema e pensar nesse teorema, porque ele dá várias dicas para o próprio teorema de Birkhoff, que no enunciado do Birkhoff não são necessariamente óbvias. Por exemplo, ele diz o seguinte, que se você pegar esse limite se você pegar o limite do psi e multiplicar por psi, aliás, multiplicar por psi menos p psi, né? O que eu estou fazendo? Estou multiplicando esse vetor, produto interno, né? Esse vetor por esse aqui. Tá? Bom, como isso aqui é a projeção ortogonal, o produto tem que ser zero. Isso aqui é igual a zero. E em L2 vocês sabem o que é o produto. É P de psi multiplica... vamos dizer o contrário. Bom, não faz diferença. Psi menos P de psi igual a zero. Ou seja, P de psi d mi é igual a P de psi quadrado de mi. Certo? Para sempre que psi está em L2. A gente daqui a pouco vai simplificar um pouco a notação e vai usar psi-til para significar essa projeção. Não demorou muitos anos, ainda dentro da década de 30, o Birkhoff conseguiu provar o enunciado que realmente era desejado, que é o seguinte.
Tem uma pequena melhora técnica, um detalhe, que o teorema de Birkhoff se aplica num contexto mais Banach, então pode ser em qualquer espaço LP. Eu vou tomar o maior dos espaços LP, que é o L1, mas isso é um detalhe técnico. O ponto principal da diferença não é esse. O ponto principal é que agora a convergência é em QTP. Existe em QTP. Além disso, bom, antes de eu terminar o enunciado, para quem não tem aula de análise funcional e definição dessas convergências assim 100% fresca na memória, o que é mais forte? Convergência em pontual ou convergência no espaço de Hilbert? Ou convergência no espaço L2? Bom, vocês sabem que vocês certamente sabem o seguinte fato. Se uma sequência de funções φn converge para φ em quase todo ponto, então a integral de φn converge para a integral de φ. Certo? Logo, em particular, a integral de φn menos φ, como isso aqui converge para zero, isso aqui converge para zero, isto é, φn converge para φ em L1 de μ. Ou seja, convergência em quase todo ponto implica convergência no espaço L1. E se vocês gostam mais de LP, vocês colocam um P aqui e colocam um P aqui. Portanto, convergência pontual é mais forte do que convergência no espaço LP. Tem uma trapacinha no que eu fiz, né? Que a primeira linha é falsa, em geral, né? Porque não é verdade que convergência pontual em todo ponto implica convergência das integrais. Todo mundo deve lembrar dessa sequência de funções. Essas funções convergem pontualmente para a função nula, né, à medida que o n vai aumentando. E, no entanto, as integrais delas são todas iguais a 1/2. Portanto, isso aqui não é verdade. Mas vocês também sabem que é verdade sob condições adequadas. Isso se chama teorema da convergência monótona, teorema da convergência dominada, né? Então, por exemplo, se φn for menor ou igual que uma constante para todo n, e aí você usa o teorema da convergência dominada, tá? Então, o fato de que o que eu disse estava errado não retira valor moral ao que eu falei. Convergência em quase todo ponto é um tipo de convergência mais forte do que convergência em LP. Tá? E, de fato, é fácil provar a partir do Birkhoff o teorema de von Neumann. Isso está feito no livro também. Não vou fazer, mas está feito. Você só tem que se virar para resolver essa questão aqui. Tá? Estou insistindo nisso porque um colega que é pesquisador na área de teoria ergódica, que eu não vou dizer quem é,
Eu disse, a diferença é que no Birkhoff você prova funções L1 e no von Neumann é só L2. Isso é bobagem, não tem nada a ver. O importante é o tipo de convergência que você está colocando aqui. Além disso, a função psi-til é invariante. Segundo, a integral de psi-til dmi é igual à integral de psi dmi. Essa média temporal, a gente chama de média temporal. A média temporal tem a mesma integral que a própria psi. E terceiro, então A não foi surpresa para ninguém, né? A, sabendo que convergência pontual implica convergência em L2, essa psi-til que a gente está encontrando não é mais do que a P de psi. Tá? E já sabíamos que a P de psi é... Porque o limite é único quando existe, né? Então, como função em L1, digamos que estamos no caso em que a própria psi já está em L2. O limite tem que estar nesse espaço aqui. O limite é a projeção. Tem que estar nesse espaço aqui, portanto é uma função invariante. Se psi está em LP, P aqui pode ser qualquer um entre 1 e infinito, então psi-til também está, e elas têm a mesma norma. Bom, menor ou igual. Se você começa com uma função que é um pouco melhor do que L1, você obtém uma média nesse mesmo espaço e com uma norma limitada pelo... Então, o item A, como uma observação, o item A corresponde ao fato de que psi-til é a projeção ortogonal de psi que pertence ao conjunto das funções invariantes. Só está dizendo isso. E o item B corresponde a quem, hein? Dá para fazer um dicionáriozinho desse? Eu vou dar uma dica para vocês. Integral de psi-til dmi menos integral de psi dmi é igual à integral de psi-til menos psi vezes 1 dmi. Ou seja... Oi? Não entendi. Você falou baixinho para começar. Você está se referindo aqui? Tá, eu não estou pedindo que vocês demonstrem isso, não. Tá? Eu observei que isso a gente já sabia do von Neumann. Estou perguntando se isso a gente já sabia também. Do von Neumann. Oi? Olha o que eu escrevi lá. O que eu escrevi lá? Aqui. Eu tenho... Aqui está psi. Aqui está o 0. Onde é que está a função 1?
função 1 está aqui. Porque 1, como toda constante, é uma função invariante. E onde é que está o psi-til? Talvez fazer assim. Bom, não quero complicar a minha figura. Psi-til é a projeção. Então, isso aqui está dizendo que é o mesmo que dizer que a diferença psi-til menos psi é ortogonal a 1. Não é? Aquilo lá é o produto interno. Então, claro que é. Porque a diferença é ortogonal a todo o I U de F. Todo o conjunto de funções invariantes. Por maioria da razão, é ortogonal a 1. Em que sentido? Com certeza. Com certeza. Por alguma razão eu gosto mais da função 1. Então eu fiz só para a função 1. Mas o que acontece é o seguinte. Deixa eu explicar porque que a gente foca isso aqui. É que eu não disse nada sobre aquele conjunto de funções invariantes até o momento. Só observei que ele contém o 1. Tá? Nós vamos estudar muito uma classe de sistemas para os quais aquele espaço é unidimensional. Só contém as constantes. Esses sistemas vão ser chamados ergódicos, porque essa condição a gente vai ver é equivalente a valer a hipótese de Boltzmann. Tá? Então, para sistemas ergódicos, aquele subespaço das funções invariantes será formado só pelas constantes, então... Agora, quando você tiver outras funções invariantes, vai valer exatamente o que você falou. Tá certo? Então, são observações só para dar tempo de vocês digerirem os enunciados e ficarem mais familiarizados. Tem uma observação que eu gosto muito, é um corolário. Acho que é o momento. O livro ela aparece um pouco mais tarde, mas é um momento interessante para... Eu não vou chamar de corolário, vou chamar de observação, mas é um corolário. Suponha que a F é invertível. É claro que a medida invariante para F também é invariante para a inversa. Então, mantém a mesma μ, é invariante por F menos 1. E aí você pode fazer o seguinte jogo. É calcular a média temporal, só que iterando para trás. Pelo teorema de Birkhoff, esse limite existe em quase todo ponto. Vamos usar uma notação agora que diferencie. Tá? E eu uso psi mais de x para o limite. Nesse contexto aqui, eu uso psi mais para o limite para frente. Certo? Os dois limites existem em quase todo ponto. Então, por exemplo, se eu tomar psi, uma função característica, psi mais é o tempo médio de visita no futuro e visita ao E, né? E psi menos é a mesma coisa no passado.
certo? Vamos... Bom, o que eu vou dizer em seguida eu acho contraintuitivo, mas é um corolário do que a gente está dizendo, que essas duas funções são iguais. Corolário. Psi mais é igual a psi menos em quase todo ponto. É um corolário útil. Quer dizer, uma trajetória típica, quase toda a trajetória, se ela passa 27% do tempo dentro do conjunto E, no futuro também passa 27% do tempo no conjunto E no passado. Não é muito intuitivo, não. Você poderia imaginar que o passado é o passado e o futuro é o futuro. São comportamentos distintos. Né? Demonstração. Psi mais é, pelo que foi observado, a projeção da psi ortogonal no conjunto das funções invariantes de U de f, que são as funções tais que psi composto com f é igual a psi em quase todo ponto. Certo? Pela mesma razão, o psi menos é a projeção de psi no conjunto invariante do UF a menos 1, que é certo? Mas se você tem uma função tal que psi composta com f inversa é igual a psi, se você compuser dos dois lados com f, você vai obter que psi é igual a psi composta com f. E se você tem uma que satisfaz isso aqui, você compõe dos dois lados com f inversa e vem para cá. Não? Claro que ao fazer isso você tem que excluir um conjunto com medida nula. Mas esse conjunto com medida nula, o fato de ele ter medida nula é preservado pela f, porque a medida é invariante. Você joga fora esse conjunto que tem medida nula. Então esses dois espaços são iguais. Na hora que você vê isso, fica óbvio, porque o que é uma função sem variante? É ela ser constante ao longo de órbitas. E se ela é constante ao longo de órbitas de f, obviamente ela é constante ao longo de órbitas de f a menos 1. São as mesmas, são os mesmos conjuntos. Tá? Então, se isso é igual a isso, as respectivas projeções são iguais. Em QTP, claro, porque tudo isso aqui é definido em algum espaço LP, onde nós temos uma relação de equivalência. Tá certo? Vamos considerar a transformação e expansão decimal. E vamos considerar a função psi igual a característica do intervalo 0,7, 0,8. Esse aqui. Esse.
aberto de um lado, fechado do outro. Então, se eu tenho um ponto x, vocês sabem que eu posso escrevê-lo como em expansão decimal. Tá? E então, x está no nosso... desculpem, eu quis dizer função característica de E, em que E é o intervalo 0,7, 0,8. Então, x está em E, C somente C, o dígito A1 é igual a 7. Então, o que significa... E FJ de x está em E. Nós sabemos que a transformação dx corresponde a fazer um deslocamento dos dígitos para a esquerda. F de x é 0,A2, A3, AN, etc. Cada vez que eu aplico F, o que eu faço é um deslocamento dos dígitos. Então, F de x está em E, C somente C, AJ mais 1 igual a 7. Tá certo? Então, o que significa tal E de x? Em palavras de vocês. Tem que falar mais alto. Estou com problema de audição aqui no canto. Não ouvi o início da frase. Como é que é? O número é um número em média, né? A frequência do dígito 7 na expansão decimal de x. E o teorema de Birkhoff garante que para quase todo x, essa frequência está bem definida. Vocês conseguem imaginar algum número x tal que a frequência do dígito 7 não esteja bem definida? Só para não parecer que estamos dizendo uma trivialidade. Vamos lá, alguém oferece aí um número x cuja frequência do dígito 7 não está bem definida? Então, o que você quer dizer é que eu coloco, digamos, um certo número de 7 e depois passo muito tempo sem colocar 7. E aí eu coloco uma porrada de 7 em seguida. É isso? Você falou isso de maneira um pouco mais técnica, mas foi isso que você quis dizer. E depois coloco um número muito maior de não 7. E aí um número muito maior. Aí você faz isso com 4AK, etc. Né? Então, o que acontece com esse número? Que dependendo de onde você para fazer a conta, você pode achar que tem muitos 7, né? Que os 7 ocupam uma fração muito grande das posições ou muito pequena. Tá? Então, você consegue construir números tal que a frequência dos dígitos não converge. O que o teorema de Birkhoff diz é que para quase todo o x, essa frequência converge. Tá? Quase todo com relação a qualquer medida que seja invariante por essa transformação, e nós sabemos que Lebesgue é invariante. Existem muitas outras medidas invariantes, mas Lebesgue é invariante. Tá? Nós provaremos mais na frente que esse sistema aqui é ergódico. Esse sistema satisfaz a hipótese ergódica. Então, quando nós soubermos isso, saberemos que, de fato, tal E de x é igual à medida de Lebesgue do intervalo do domínio E, que é... Quanto é que é? 1/10, né?
Então, quando soubermos isso, saberemos algo muito mais divertido. É que não só a frequência do 7, do dígito 7, está bem definida, converge, mas ela é igual a 1/10. Tá certo? E é evidente que o 7 aqui é porque eu não podia usar 17, não, falando de dígitos, né? Só por isso que eu usei o 7. 7 é um dígito qualquer. Então, o teorema de Birkhoff afirma que para quase todo o número real, os dígitos aparecem, todos os dígitos aparecem com frequência 1/10 na expansão decimal. Tá certo? No livro a gente chama esses números balanceados, mas eu creio que já existe uma anotação padrão na literatura que é chamada de números normais. Então, o número normal, a primeira condição que ele satisfaz é que todos os dígitos aparecem 1/10 do tempo, em média, na expansão decimal. Então, todos com presença equivalente. Tá? O teorema de Birkhoff afirma que essa condição é satisfeita por quase todo o x. Tá? Aliás, eu aqui escolhi o domínio E como sendo esse intervalo, eu podia ter escolhido outro. Podia ter escolhido, por exemplo, esse aqui. Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, é o intervalo entre 0,34 e 0,35. O que caracteriza os números nesse intervalo, em termos de expansão decimal? Os dois primeiros dígitos são 3 e 4 nessa ordem. Então, o que diz o teorema de Birkhoff aplicado com esse conjunto aqui? O bloquinho 34 vai aparecer com uma frequência bem definida. E se vocês acreditam naquilo que eu falei, que o sistema é ergódico, qual é essa frequência? 1/100. Que a medida disso aqui é 1/100. Então, para quase todo número, não só os dígitos aparecem todos com a mesma frequência, mas qualquer bloquinho de 2, 3, 17 dígitos vai aparecer com a mesma frequência. Né? Tá certo? Isso que é um número normal. Né? Tem que satisfazer todas essas condições. Todos os blocos que vocês possam imaginar, com k dígitos, têm frequência bem definida, 10 elevado a menos k. Tá? Ok. Então, isso são algumas das consequências divertidas do teorema de Birkhoff. Eu não vou tentar provar o teorema hoje, não é esse o plano. O plano é acabar a lista dos teoremas ergódicos e depois, em termos formais, o que eu vou fazer é demonstrar o último teorema, o terceiro. Ele tem o teorema de Birkhoff como um caso particular e o teorema de Birkhoff implica o teorema de von Neumann por aquilo que eu já comentei, que a convergência em QTP é uma convergência mais forte. Então, para explicar o enunciado do terceiro teorema, que se chama teorema ergódico subaditivo, eu primeiro tenho que explicar por que o teorema de Birkhoff é um teorema aditivo. Tá? Então, associado com isso aqui, a gente considera as seguintes funções. A gente chama Sn psi. Sn significa soma de n termos da psi, a soma de n termos da psi. Essa sequência de transformações, de funções, tem uma propriedade meio óbvia, que é que se você tomar uma soma, isso é igual a soma com j de 0 até m psi composta com fj, mais a soma de m menos 1. A soma com j de 0 de m até m mais n menos 1, até aqui é tudo trivial. Isso aqui é o Sn. Tá? Isso é o Sm. Aquilo não é o Sn.
E não é o SN porque a soma não começa em 0. Mas eu posso fazer o seguinte, posso somar com J de 0 até N menos 1,